Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 25º domingo do tempo comum. Qual tarefa a vida me pede para abraçar? É que neste domingo nós podemos dizer que vivemos quase que constantemente sob a pressão e debaixo de muita cobrança. As pressões e as cobranças geram em nós ansiedade, que nada mais é do que um sentimento de ameaça. Se não correspondermos ao que nos é então exigido, perderemos nosso lugar no mundo. E aí? Como iremos sobreviver? A liturgia de hoje denuncia o desejo de poder nos discípulos e celebra a pequenez, a pobreza, a humildade no serviço de Jesus. Todo mundo é tentado pela grandiosidade, pela riqueza, pelo prestígio, pela fama. Jesus venceu essas tentações e quer que nós as vençamos também. Na comunidade de Jesus, ninguém deve procurar o primeiro lugar. Vivemos quase que constantemente sob pressão e debaixo de muita cobrança. As pressões e as cobranças geram em nós ansiedade, que nada mais é do que um sentimento de ameaça. Se não correspondermos ao que nos é exigido, perderemos nosso lugar no mundo. Que é isso que a gente dizia. E aí, o que é que nós vamos fazer? Jesus, no Evangelho de hoje, questiona nossa correria diária, nossas angústias e preocupações, a razão de ser de tanta ansiedade em nossa vida. Ao chegar em casa com seus discípulos, Jesus lhes pergunta: o que vocês estavam então discutindo pelo caminho? Mas os discípulos ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Por que a preocupação em ser o maior? No contexto do Evangelho, ele surgiu como uma reação ao fato de Jesus tornar seus discípulos conscientes da sua morte de cruz. Qual é a preocupação principal na vida de cada um de nós? O que nos motiva a fazer as coisas que fazemos? O que estamos buscando na vida? Para muitas pessoas, a motivação principal em fazer o que fazem é a busca do prazer, o seu próprio bem-estar. Para eles, a vida só vale a pena se elas estão, então, se sentindo bem, ainda que esse sentir-se bem seja no âmbito restrito do individualismo, do egoísmo. Para outras pessoas, a motivação principal da vida é ser o maior, o mais importante, o tornar-se a pessoa mais visível, sobressair-se em relação aos demais. E há um detalhe que precisa ser levado em conta aqui. Tanto a pessoa que busca o prazer, ou seja, o sentir-se bem, como aquela que busca sobressair-se em relação às demais, não sustentam frustrações. Isto é, não aceitam nenhum tipo de cruz. A vida de Jesus nunca girou em torno do sentir-se bem, muito menos do sobressair-se em relação aos outros. Para Jesus, o mais importante na vida sempre foi ser fiel à razão que justificava a sua própria existência. Ele veio para servir, para dar a vida em resgate por muitos. Sua vida foi uma vida para os outros, para uma causa, para uma tarefa que visava o bem comum. Por isso, quando via pessoas correndo atrás de uma felicidade egoísta ou de uma posição social superior à dos demais, Jesus apontava na direção contrária, mostrando que ninguém se realiza fechando-se em si mesmo ou se colocando acima dos outros. A nossa realização humana está em servir, em viver para, em cuidarmos daquilo que está pedindo
nossos cuidados. Eis porque Jesus, diante da preocupação dos discípulos em saber quem era o maior dentre eles, toma uma criança, coloca-a no meio deles e a abraça. Na época de Jesus, a criança era a pessoa mais desprezível da sociedade. Ela simplesmente não contava, chegando até mesmo a ser ignorada. Hoje, Jesus toma aquela pessoa que nós mais ignoramos, Pode ser o gari, o catador do material reciclável, a pessoa que limpa o prédio onde moramos, a caixa de um supermercado, o entregador ou o repositor do supermercado, que coloca essa pessoa diante de nós e a abraça para nos dizer: o sentido da vida não está em ser feliz de maneira egoísta ou em ser maior do que os outros. O sentido da vida está em fazer-se próximo das pessoas ignoradas e desprezadas, até em cuidar de quem não é cuidado, em amar quem não é amado, em defender quem não é defendido por ninguém. Quem são as pessoas mais importantes do nosso tempo? Políticos, juízes, cientistas, médicos, artistas, cantores, jogadores de futebol, youtubers, e os garis, e os professores, os médicos. O pai da criança, vejam, sabe o nome de cada jogador do seu time, mas não sabe o nome da professora do seu filho. O país do futebol deveria ser, na verdade, o país da educação. Nossos valores estão invertidos. Ainda não entendemos que um cristão ou uma igreja que busca sua própria grandeza é uma contradição com Cristo e o seu Evangelho, pois ele deixou claro que somente quando nos deixamos afetar pela realidade das nossas mais frágeis e ignoradas pelo mundo, as pessoas mais frágeis e ignoradas pelo mundo, é que poderemos então sentir a presença dele e do Pai. Há um consenso geral de que a humanidade está mais desumana. Além do aumento da violência e das desigualdades sociais, estamos sendo duramente atingidos pelo efeito do aquecimento global, geadas, secas, queimadas e ausência de chuva. O externo reflete o interno. Segundo São Tiago, a desordem externa revela a interna. Inveja e rivalidade, desordens, maldade, guerras e brigas, nascidas pelas paixões em conflitos dentro de nós. Paixões em conflito que são consequência da constante busca de prazer e de poder. A cobiça é o motor do nosso consumismo. Matamos, brigamos e fazemos guerra, mas nada conseguimos possuir porque tudo está sendo destruído pela nossa ganância sem limites. O mesmo Tiago nos lembra que tudo poderia ser resolvido pedindo ao Pai na oração, pois Ele conhece nossas necessidades. Mas ainda que peçamos, Ele não nos dará se a motivação da nossa vida continuar a ser o prazer egoísta e o desejo de ser o maior, de nos sobressair aos outros. Quando decidirmos tirar o nosso egoísmo e o nosso individualismo do centro da vida e abraçarmos tudo aquilo que está ferido, fragilizado e pedindo para ser cuidado, a vida começará a mudar. Mas isso levará tempo e exigirá de nós perseverança e constância no bem, porque ferir e destruir acontecem rapidamente. Curar e reconstruir leva tempo. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume.
Recolho-me imaginando o caminho. Jesus então caminha pela Galileia, evitando os lugares habituais, somente para estar só com seus discípulos na casa em Cafarnaum. Peço também aquilo que quero, não ser surdo ao seu amor por mim, não evitar o encontro com a palavra, compreender a grandeza do último de todos e servo de todos. E buscando tirar proveito da oração, vejo, escuto e observo as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.